Interessante quando a gente canta, né? A gente louva a Deus. A letra, ela retrata, muitas vezes, deve ser assim, né? Aquilo que esse coração quer dizer para Deus. Quão lindo, quão maravilhoso o seu nome é. Nós repetimos isso algumas vezes. E a poesia, ela expressa verdades bíblicas que orientam o nosso coração a dizer a Ele, é isso que eu quero dizer ao Senhor. Mas nem sempre as emoções, elas estão de acordo com aquilo. As emoções, elas estão dizendo outra coisa. Mas quando eu canto, quando eu falo, eu expresso a verdade da palavra de Deus, e isso muitas vezes nos orientam, nos ajudam a regular, a equilibrar a nossa mente e emoção com aquilo que a palavra de Deus deseja que o meu coração expresse sempre. O momento de louvor, ele traz essa implicação para os nossos corações. Não é um momento de cantar, simplesmente. É um momento de expressar, ainda que as emoções elas não combinem com aquilo que eu estou dizendo. Mas ajuda, eu ouço, eu estou me vendo, ouvindo dizer algo para Deus. E agora, quando a gente para aqui, a gente pega o texto da Bíblia e a gente então vai falar, Senhor, fale agora. O Senhor vai falar. Eu quis falar aqui, mas o meu coração talvez nem está tão assim, mas agora, por favor, fale. O texto já foi lido e ele nos colocou dentro de uma realidade que Deus deseja que nós expressemos diante dEle sempre. E aí tem essa história aqui no livro de Lucas, que ela é muito impactante. E nós vamos ler, vamos fazer algumas observações, vamos nos colocar dentro dessa cena aqui, e a gente parte do seguinte, que a graça imensurável de Deus, a graça imensurável de Deus, faz pecadores perdoados amá-lo de modo extravagante, de modo incrível. Essa frase talvez indique aqui aquilo que está acontecendo nessa cena. Nós vamos ver a maneira como que Deus destaca essa verdade aqui nessa história. Jesus na casa, em uma festa, a convite de um fariseu, uma pessoa entendedora da realidade religiosa, e a mulher pecadora nessa cena. Versículos 36 a 39, pode acompanhar aí, nós vamos lendo e observando juntos aqui. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Aqui tem 3 pessoas nessa cena. O fariseu, aquele homem que convidou Jesus para estar num banquete, para estar numa festa na sua casa. As intenções pareciam não serem as mais nobres ali. A gente acaba vendo isso um pouquinho mais para frente, porque ele destaca algo ali que ele já estava pensando a respeito de Jesus. Talvez ali era mais um teste do que um convite para olha, puxa vida, o Senhor tem cativado o meu coração e não tem como não estar, eu quero te fazer uma celebração na minha casa. Não era bem esse cenário. A outra pessoa aqui que está nessa cena é Jesus. Jesus, ele aceita o convite, senta-se à mesa com os convidados. A gente já vê isso acontecendo ali, Jesus inclina-se, ele se inclina para comer com eles. É interessante que os fariseus não eram o tipo de pessoa que estava sempre de acordo com o que Jesus falava. E pelo contrário, os embates eram constantes. Mas aqui, o convite que esse homem faz para Jesus, ele vai sem nenhum problema. Não tem muito questionamento ali.
Jesus, ele adentra essa festa e ele senta-se à mesa com esse tipo de gente, que talvez o questionaria, não estava muito de acordo com aquilo que ele estava fazendo, entendia-o de uma outra maneira, mas Jesus, ele adentra a casa. Um detalhe interessante, é interessante que às vezes a gente faz tanto acepção das pessoas, quanto o próprio Jesus fazia, daqueles que confrontavam a sua própria religião, a sua própria religiosidade. Algo para pensar, que o texto nos confronta. Aqui também tem uma mulher, o texto diz que ela entra naquela casa, talvez não era algo dentro da casa, mas talvez ali numa área, meio como se fosse um alpendre dentro da casa, mas não nas paredes da casa. Pode ser, não tem tantos detalhes aqui, mas essa mulher, ela está naquele ambiente, ela arrumou uma maneira de entrar naquela festa. Ela não foi convidada especial, não foi a convidada como todos os outros, e ela era pecadora, o tipo de pessoa que os fariseus, eles rejeitavam. Talvez um tipo de pecado, um pecado sexual, um pecado escandaloso, um pecado tão feio que a colocava ela diante desses fariseus numa categoria: você é pecadora, você não é como eu. Se eu tenho contato com você, eu me contamino. Essa era a postura deles em relação a esse tipo de pessoa que está naquela casa. E aí o texto está dizendo que essa mulher chegou à festa pelo convite, não convidada, né? Mas ela está lá porque não foi um fariseu que a convidou, mas ela está lá porque ela sabia que Jesus estava naquele lugar. Não foi para a festa, muito pelo contrário, ela não foi para desfrutar de nada que era oferecido ali naquele ambiente. Ela foi porque Jesus estava naquele lugar. Irmão, por que você veio hoje aqui? Nós vamos ter uma festa hoje. Nós vamos ter uma festa. Nós vamos celebrar a nossa união. Nós vamos celebrar a nossa vida com Deus. É interessante. Aquela mulher, ela foi àquele lugar, aquele ambiente, arrumou um jeito de entrar ali, mas porque ela queria encontrar Jesus. Nada mais. Nada mais. Provavelmente, ela foi zombada, humilhada na entrada, não sabemos todos os detalhes ali, mas ela arrumou uma maneira de estar lá, para estar com Jesus. O choro aqui, ele contrasta com aquele ambiente da festa. Ela chora compulsivamente. O ambiente de festa não era um ambiente de choro, mas ali era um choro diante de uma realidade que o coração dela precisava expressar. Era um choro que a realidade da vida dela não se conformava com o fato de que ali está o perdoador, aquele que a aceita, que a ama, que é digno da sua adoração. Ela se humilha, enxugando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando os pés com os seus cabelos. O cabelo para as mulheres naquela época era algo precioso. Elas guardavam os cabelos assim, às vezes o cabelo grande tinha um valor para a mulher. Talvez hoje ainda tenha em alguns contextos, mas naquele contexto ele era bem mais precioso. E ela pega os seus cabelos, talvez cacheados, e enxuga os pés. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente, mas os pés ali de Jesus eram pés sujos. Era comum as pessoas entrarem nas casas e ter ali uma bacia para que os pés fossem limpos. Os pés sujos, essa mulher enxuga os seus cabelos. E interessante que ela espalha um perfume caro, esfrega esse perfume, esse óleo cheiroso nos pés de Jesus. Uma mistura ali, uma cena, vamos dizer, extravagante, uma cena humilhante, mas de alguém que está entendendo profundamente, completamente o que está fazendo.
e ela vai até as últimas consequências para expressar diante de todos o que o coração dela precisava falar e fazer. E aqui a gente anda um pouquinho mais, o fariseu revela a sua intenção de testar a Jesus, revelando surpresa com o fato de Jesus não saber que aquela mulher ela era uma pecadora. Então, de um lado você tem alguém expressando profundamente o que tem no seu coração, de outro, uma outra pessoa também expressando o que está dentro do seu coração. Um coração que duvida de Deus, um coração que questiona e testa a Deus, e de um outro, um coração que se entrega profundamente a Deus. E a gente vai ver aqui agora as palavras de Jesus nessa cena. Jesus então fala. Jesus se dirigiu ao fariseu, versículo 40, e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu. Simão aqui é o fariseu, não é? Penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Você viu o que ela fez? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Era uma prática comum entre os homens, entre os convidados, em consideração, em honra, em camaradagem. Era um beijo na face. Era algo muito comum esse tipo de ação. Era incomum, talvez, não fazer. Mas esse homem convida a pessoa mais especial do universo e não lhe dá um beijo na face. E o texto diz, Jesus dizendo aqui, né? Quando entrei em sua casa, e voltando para a mulher, você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os seus muitos pecados, os pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus então coloca aquele homem ali, diante daquela cena, a pensar a respeito do que ela fez, mas a olhar para a profundidade do seu coração. A reação daquele homem diante de Jesus, existe um contraste profundo aqui que Jesus ajuda a gente a entender. Primeiro, o credor e 2 devedores. 2 devedores, 500 denários, 50 denários. O denário era um dia, talvez, de um trabalhador médio ali, o salário de um dia de serviço. E aí você coloca 500 denários, talvez, alguns anos aí de trabalho. E o outro, 50 denários. O que aconteceu? O credor perdoou quem? Os 2. Os 2 foram perdoados. O perdão estendido a todos. Qual deles amaria mais? O fariseu responde: o que devia mais, é claro. Jesus confirma que ele está certo, destaca aqui o contraste entre esse fariseu e a mulher. O fariseu não me deu água para lavar os pés, a mulher lavou os pés com as lágrimas. O fariseu não beijou na chegada, a mulher não parou de beijar os pés. O fariseu não ungiu a cabeça com óleo, a mulher derramou perfume caro. Esse contraste expõe 2 corações, 2 realidades diante da mesma pessoa. Diante da mesma pessoa. Quando a gente pensa nessa cena, a gente pode considerar
também o nosso coração nessa sala com Jesus. Um coração consegue enxergar completamente a sua realidade e outro coração que tem muita dificuldade de enxergar o seu coração dentro da mesma realidade. Agora a gente olha as palavras de Jesus para a mulher, os versículos 48 a 50. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? A pergunta, diante da cena, ela é fácil de responder. Porque aquela mulher, ela está diante de Deus, que tratou profundamente o seu pecado. E aqueles outros estão fazendo perguntas muito básicas da vida, mas que ainda encontram num coração selado, duro, que não consegue enxergar a realidade do seu próprio pecado. Ao contar aquela história, aquela parábola, Jesus está ajudando aquele homem a olhar para a realidade do perdão de Deus e para o quanto a sua religiosidade impede ele enxergar o quanto ele precisa de perdão, o quanto ele precisa entender que quem perdoa, quem julga é Deus. Aquela mulher havia entendido e ela chegou ali naquela cena, naquela casa, profundamente entendendo quem era Jesus. Aquele homem que já estava com Jesus e o convida para uma intimidade. Pessoas não iam na casa dos outros simplesmente, elas iam porque aqui nós vamos ter um ambiente com os que eu honro. Mas não era bem isso que aquele homem estava fazendo. Ele estava testando. Não era alguém que estava profundamente sabendo quem era Jesus. E ele convidou Jesus. Aquela mulher foi sem convidar, mas sabia profundamente quem era Jesus, porque já tinha entendido a respeito do seu coração, As palavras de Jesus: os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o que o coração de um ser humano precisa entender e saber é quanto os nossos pecados são perdoados. Seres humanos não precisam saber com quem vai casar, o que aconteceu, quanto eu vou ganhar, o que vai ser da minha família, Seres humanos precisam saber o quanto os seus pecados são perdoados. Uma vida que vale a pena, uma vida diante de Deus, ela só tem sentido e valor enquanto esse ser humano entende do que se trata a sua existência. Pecados perdoados. Aquela mulher estava entendendo de verdade a respeito disso, do que se tratava a sua vida. E quando ela viu que ela estava diante do único que pode tratar a realidade do seu pecado, não tinha outra coisa a ser feita, a não ser se humilhar, adorar, render honra, glória àquele que é único, que pode tratar o pecado. E ela fez isso de maneira extravagante, na frente de todos, sem vergonha, porque ela encontrou o Deus que pode tratar a sua humilhação, o seu pecado. Quem nunca entendeu isso, não consegue oferecer adoração verdadeira a Deus. Pode fazer o que for, pode convidar Jesus para a festa, pode frequentar o ambiente religioso, vai olhar para Deus de uma maneira desfigurada. É assim que os fariseus olhavam para Jesus, de uma maneira que ele não era. Não era para eles olharem para Jesus como um profeta, um mestre, um líder religioso, mas aquele que vem para tratar o pecado do homem e dar-lhe vida. Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. É interessante que ambientes religiosos, eles podem fazer pessoas entrarem e saírem dali sem paz. É um risco. Aqui a gente está diante de um ambiente provocado, um ambiente de festa, mas que ali tinha uma implicação religiosa. E pessoas saem, alguns saíram daquela festa, irmãos, sem fé, que salva, que traz vida. Mas aquela mulher, ao ouvir a voz de Jesus: mulher,
Esses aqui te julgam, não é? Mas você foi a única nesse ambiente aqui que entendeu quem eu sou, quem você é. A sua fé te salvou. Vá em paz. Quando Jesus fala de paz aqui, é o tipo de paz que ela traz uma completude. É aquilo que não falta mais nada na vida do ser humano. Esse é o sentido dessa palavra. Não é o sentimento, eu estou em paz. O pecado traz consequências. Você acha que aquela mulher abriu a porta, não sei se tinha ali, mas abriu a porta, saiu, então agora está tudo certo, né? As pessoas vão olhar para mim, agora que eu saí dessa cena, dessa festa, vão olhar para mim, está tudo certo, agora ninguém mais me julga. Não foi verdade, irmãos. Ela saiu daquela festa ainda como pecadora diante de toda a sociedade, diante da cidade, e ainda julgada por aqueles fariseus. Mas a despedida de Jesus para ela fez com que ela saísse daquela festa entendendo de verdade o que é ter paz nesta vida. É uma vida completa. Não preciso de mais nada. Alguém vai me julgar, alguém vai tratar a mim assim, mas aqui dentro os meus pecados foram perdoados. Aleluia! Pecadores, eles perdoados, salvos, eles amam a Deus profundamente, porque sabem o tamanho da dívida, e o único que pode tratar essa dívida é Deus, é Jesus, e aquela mulher está diante de Jesus e nada mais resta, nada mais importa, o que importa é que ela tem paz, paz. Esse é o seu caso, você que está aqui nessa manhã, é o seu caso. Não saia desse lugar hoje aqui, sem a certeza e a segurança de que você vai andar por essas ruas, vai sentar com a sua família, vai andar nesses ambientes e você tem paz, você está tratado por Deus. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Deus anseia por pessoas nesse mundo que o amem de maneira extravagante, como essa mulher. Que vão fazer qualquer coisa, vão pegar os seus cabelos, vão pegar o perfume mais caro e vai lavar os pés de Jesus, porque Ele é digno, Ele tratou a profundidade do meu pecado. Quantos desses andam à nossa volta, que zombam de Jesus, que questionam quem Deus é, mas que são incapazes de beijar-lhe os pés, de derramar-lhe lágrimas, de comprar o perfume mais caro. Temos alguns aqui nessa sala, com certeza. Jesus anseia. A mulher amou muito, porque entendeu o quanto seus pecados foram perdoados. Ela amou na proporção de quanto ela entendeu que os seus pecados foram perdoados. Jesus é a segurança na nossa paz. Naquela festa tinham duas pessoas, ou melhor, dois grupos de pessoas. E são esses dois grupos de pessoas que habitam esse mundo. Os perdoados pela graça extravagante de Deus e os que não foram perdoados pela graça extravagante de Deus. Aqueles que reconhecem seus pecados, aqueles que se mostram melhores administradores dos seus pecados. Aqueles que enchem Jesus de elogios e adoração, aqueles que recusam se submeter a Ele. Dois tipos de pessoas naquela cena, dois tipos de pessoas nesse salão. Aqueles que têm derramado lágrimas de gratidão a Deus por seus pecados perdoados, aqueles que estão com corações selados ao perdão de Deus. O que seria a gente ouvir, o que seria melhor nós ouvirmos nessa vida? Você ganhou $2 milhões. Você recebeu agora a vice-presidência da sua empresa. Você ganhou uma herança incrível da sua família que você nem sabia. Ou você ouvir, os teus pecados estão perdoados. Quanto mais entendemos sobre o extravagante, o incrível, o imensurável perdão de Deus, nós podemos demonstrar amor verdadeiro por Ele. Nesta vida, a fé que nos salva é aquela que nos faz viver em paz. Deus quer
que experimentemos nessa vida esse tipo de paz com Ele. A celebração vem assim. Nós podemos estar no meio dos julgadores, no meio de um monte que entende que os seus pecados podem ser administrados, mas nós estaremos sempre vivendo o melhor da vida, porque temos profunda paz com Deus. Só assim podemos adorá-lo como Ele realmente merece. Você está aqui por isso, para adorá-lo. Você consegue viver essa vida de um verdadeiro adorador, porque entende a respeito dos seus pecados. Era tudo que Jesus queria que aquele fariseu entendesse. Era tudo. Porque aquela mulher, naquela cena, naquela casa, ela havia entendido isso para a sua vida. Adoradores adoram a Deus, porque compreenderam a respeito do seu pecado. E Ele perdoa o de 50 denários e o de 500 denários. Nós classificamos, não é isso? Nós classificamos. 500. Não, só 50. Deus não. Ele trata todos. E Ele decide perdoar. Ele decide perdoar. E Ele vai até as últimas consequências para que todos sejam perdoados. Vamos falar com Deus? Ó Deus, nosso Pai, diante desse texto, dessa cena, nós somos convidados por Ti a nos humilharmos diante do Senhor, a render ao Senhor louvor, honra, adoração. Nós podemos caminhar neste mundo, ó Deus, em paz, porque os nossos pecados foram perdoados. E o Senhor é o único que poderia ter feito isso, e o Senhor fez. Alguns caminham a Deus nessa vida, testando, julgando ao Senhor. Outros se entregam, se rendem à beleza, à grandeza, à sua imensurável graça, ó Deus, que proporcionou perdão para todo aquele que crê. Ó Senhor, muito obrigado. Que essa verdade lave a nossa vida, nos encha de regozijo, de alegria, e que possamos, ó Deus, levar essa informação àqueles que não são conhecedores de que seus pecados foram perdoados. Ajude-nos, ó Deus, a tirar a nossa vergonha. Aquela mulher, ó Deus, ela não teve nenhuma vergonha, ao contrário, ela se entregou, ela de maneira extravagante, Senhor, ela te rendeu honra. Que a nossa vida possa ser assim diante do Senhor, ó Deus. Individualmente, como comunidade do Senhor, somos aqueles que caminhamos em paz e adoramos o Senhor verdadeiramente. Louvado seja o Senhor. Oramos juntos. E se alguém está aqui, ó Deus, que luta em saber quem o Senhor é, que possa entregar pela fé a vida e a existência ao Senhor, Rei dos Reis, e aquele que pode perdoar os seus pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém.